Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor, tu és o meu libertador. Olá, irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos ao Comunhão Org. Eu sou o Fábio Oliveira, falo de Petrópolis, do estado do Rio, e tenho a grande satisfação de anunciar a nossa próxima série de reflexões, de meditações, como tivemos as meditações em Provérbios. Essa com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Quão grande é o desafio de eu buscar uma vida e vivê-la de serviço ao Senhor. Mas quanto maior é esse desafio quando, não sozinho, mas eu trabalho para que eu, junto com a minha família, busquemos servir ao Senhor. E assim juntos, sermos transformados e abençoados por Ele. E nesse primeiro episódio, nessa primeira gravação, tenho a grande honra de convidar e anunciar o nosso irmão convidado, Mauro Francisco, de Curitiba, irmão que, junto com sua casa, com sua família, o seu lar, serve ao Senhor e vai nos trazer alguma orientação, algumas orientações para servirmos ao Senhor junto com nossa casa. Começando com a frase desafio, já vou passar para o nosso irmão Mauro. Mauro, pode, por favor, nos falar qual a frase desafio de hoje? Ô, Fábio, primeiramente dou graças a Deus por estar junto de você e esse privilégio que Deus está me dando de junto compartilharmos a respeito desse algo tão grandioso, onde é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Mauro. Essa é a frase. Eu queria perguntar ao Mauro por que servir ao Senhor junto com a minha casa é um desafio, Mauro? Fábio, amados irmãos, é um desafio porque o mundo do qual nós vivemos, ele não colabora com a família, ele não ajuda a nossa casa. Então, por isso, é um grande desafio ainda hoje, como foi na época de Josué, ainda continua esse grande desafio, onde eu e minha casa podemos servir ao Senhor num mundo que vá contra o que Deus instituiu, o sagrado que é a família. Por isso é um grande desafio. Obrigado. E qual o texto base, texto bíblico, que você vai basear esses ensinos tão importantes para a gente hoje, Mauro? O texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 24, no versículo 15 de Josué, capítulo 24, no verso 15. Na minha versão diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem sirvam vossos pais, que estavam do além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bom, Mauro. Então, Mauro, baseado nesse texto, como vencer esse desafio nos dias de hoje? Uma das coisas que eu queria falar, Fábio e amados irmãos, segundo esse texto, é que Deus não aceitaria
do povo de Israel uma adoração dividida, um serviço parcial. Deus exigia de Israel fidelidade absoluta e uma devoção sincera. E você falou como fazer isso. Talvez, primeiramente, precisamos olhar o que estava em volta desta frase que Josué tomou, sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração cujo significado expressa o compromisso com o verdadeiro Deus, dentro da unidade e do amor envolto da família. Foi Josué quem disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto aconteceu na ocasião em que ele convocou o povo de Israel a reafirmar a aliança com Deus. Quando ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué já era um homem experiente, que estava perto do fim da sua vida. Ele já havia peregrinado por muitos anos pelo deserto, servido com Moisés. E depois ele assumiu como seu sucessor na liderança do povo de Israel, rumo à conquista da terra prometida. Josué, quando disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele deixa claro para os filhos de Israel qual era o seu posicionamento quanto à devoção ao Deus da aliança. Já foi dito que Josué pronunciou estas palavras durante um discurso antes de sua morte. Pela graça de Deus, agindo pelo poder do Senhor, Josué havia liderado Israel na tomada da terra prometida. Israel havia conquistado reinos e se estabelecido no território que Deus prometera aos seus patriarcas. Mas Josué sabia que ainda assim o povo corria grande perigo. Ele reconhecia a presente ameaça da desobediência e da idolatria entre os israelitas. É nesse contexto que Josué convocou uma reunião geral entre todos os povos. Lá em Siquém foram reunidas todas as tribos de Israel, com seus respectivos anciãos, líderes, oficiais, todos reunidos. Quando o povo estava lá, Josué fez um grande discurso. Este discurso começou com um resumo profético da história redentora de Israel, lá no capítulo 24, versículo 2 começando. Como um profeta de Deus, Josué relembrou o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Ele falou sobre desde quando Deus chamou Abraão, tirando-o de um contexto pagão e de total idolatria, até a chegada em Canaã. E nesse discurso, Josué enfatizou a libertação da escravidão do Egito e a proteção e a grande provisão que Deus dera ao seu povo durante toda a peregrinação. Contudo, o povo tinha que dar uma resposta. A resposta seria que esse Deus não aceitaria uma adoração dividida. Esse Deus, ele exigia um serviço total, não parcial, mas voluntário. E ele expressa essa frase: não importa o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que o mundo está fazendo, não importa o rumo que o mundo vai, a direção que o mundo está indo, não importa o que eles estão fazendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Que desafio. E esse desafio, Mal,
temos hoje ainda, além de vários outros irmãos que já passaram por situações parecidas, como Josué, mas hoje ainda nós temos esse desafio. Como que você vê esse desafio hoje, Mal? Esse desafio, eu posso ver que não é novo esse desafio. Não é mesmo? Não é novo. Não é de agora esse desafio. Esse desafio apenas continua para aqueles que querem servir ao Senhor. E o desafio que eu vejo é de nós respondermos a Deus que não aceita uma adoração dividida e nem um serviço parcial. Deus exige fidelidade absoluta e devoção sincera. Este é o grande desafio. Amém, Mauro. Que possamos vencer esse desafio, que possamos, com Deus, na presença dEle, servir a Ele e assim buscar conduzir não só a nossa vida, né, Mauro, mas também a da nossa casa. É tão agradável a Deus e também para nós mesmos termos a nossa família servindo junto conosco. Muito obrigado, Mauro, para esse primeiro episódio, a primeira edição dessa série Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Espero que tenha sido de grande edificação para os irmãos e, se Deus permitir, voltaremos no próximo episódio com um novo tema para a edição. Muito bem-vindos ao Comunhão.org. Eu sou Fábio Oliveira e esse nosso irmão convidado, Mauro Francisco, e transmitimos hoje Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Até mais, irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor.